Olá pessoal, seja bem-vindo a esse seu canal A Bíblia e a Mente. Eu sou médico psiquiatra e eu vou falar para vocês sobre saúde emocional e espiritualidade cristã. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho do vídeo, dê o seu joinha, ative o sininho, clica lá no sininho para você receber a atualização dos nossos vídeos semanais. Hoje eu vou falar para vocês sobre quais os principais tipos de antidepressivos. Vamos lá assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, uma dúvida que eu recebo muito por mensagem, percebo aqui no consultório, são as pessoas querendo saber quais são os principais tipos de antidepressivo, quais são basicamente as diferenças entre os antidepressivos. Já vou deixar bem claro para vocês que esse vídeo não é recomendação médica ou não é consulta à distância. Eu vou apenas falar para vocês um pouquinho sobre as famílias de antidepressivos. Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte: existem 3 substâncias no cérebro que os antidepressivos atuam. Há antidepressivos que atuam na serotonina, há antidepressivos que atuam na noradrenalina e há antidepressivos que atuam na dopamina. Isso de maneira bem simples, bem simplificada, mas esses 3 neurotransmissores são os principais responsáveis pelo efeito clínico dos antidepressivos. Dessa forma, os antidepressivos eles podem ser divididos na medida em que eles atuam ou não em alguns neurotransmissores. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Até mais ou menos 1986, 1988, nós tínhamos uma família de antidepressivos chamados antidepressivos tricíclicos. Esses antidepressivos eles atuam predominantemente numa substância chamada noradrenalina. Exemplo desses antidepressivos são a amitriptilina, a nortriptilina, a clomipramina e a imipramina. Ou seja, são antidepressivos mais antigos que nós usamos normalmente em alguns casos clínicos. Quais são as grandes vantagens desses antidepressivos? Apesar de eles serem antigos, eles são antidepressivos que eles são, por exemplo, muito usados para tratamento de dor. Pacientes, por exemplo, que têm depressão e que têm enxaqueca, ou pacientes que têm dor, fibromialgia, costumam ter uma resposta muito boa a esses antidepressivos. Além disso, esses antidepressivos eles são muito bons para pacientes que, de alguma forma, têm alguns sintomas que a gente chamava antigamente de melancolia e que costumam responder também muito bem a esses antidepressivos. Aí vocês me perguntam, por que não se usa tanto amitriptilina, imipramina e tal? Basicamente, esses remédios eles são muito mais usados na rede pública. Por quê? Porque eles são medicamentos mais baratos. Infelizmente, eles são medicamentos que eles têm muitos efeitos colaterais. A maioria desses medicamentos, por exemplo, a amitriptilina, eles engordam muito. Eles dão muito ganho de peso, eles dão boca seca, eles dão constipação, eles dão problemas relacionados em alguns pacientes, principalmente mais velhos, podem dar hipotensão. Então, são medicamentos que eles têm mais efeitos colaterais, são medicamentos que também dão muita sedação. Então, nós tendemos a usar menos esses antidepressivos. Na década de 80 começou-se uma família de antidepressivos a ser utilizadas no mercado que nós chamamos de inibidores de recaptação de serotonina. Quem me assiste já ouviu falar em sertralina, em fluoxetina, em citalopram, em escitalopram e em fluvoxamina. Quais são esses medicamentos? Esses medicamentos que eu citei, eles são medicamentos que eles atuam aumentando a serotonina no cérebro. Ou seja, se os medicamentos antigos aumentavam a noradrenalina, esses medicamentos novos, eles aumentam a serotonina. Esses medicamentos, eles trouxeram uma grande vantagem no tratamento. Primeiro que eles não têm tantos efeitos colaterais quanto aqueles medicamentos antigos tinham. Por exemplo, eles não costumam engordar, eles não costumam dar boca seca, eles não costumam prender o intestino, ou seja, são medicamentos que têm uma segurança maior. Então, desde o lançamento da fluoxetina, que é o Prozac, esses medicamentos eles tomaram conta do mercado de tratamento de depressão.
Por quê? Porque eles também, além de serem eficazes para a depressão, eles são muito eficazes também para o tratamento de transtornos de ansiedade. Ou seja, essa família de noradrenalina, ela foi progressivamente sendo substituída pela família de serotonina. Aí você pode me perguntar, esses medicamentos são todos iguais? Não. Há diferenças em efeitos clínicos entre o citalopram, entre a fluoxetina, entre o escitalopram, entre a fluvoxamina e entre a paroxetina. Ou seja, apesar deles serem primos, apesar deles todos aumentarem a serotonina, eles atuam no cérebro com algumas diferenças. E por isso é importante você consultar com um especialista, porque dependendo do tipo de sintomas, o médico vai escolher melhor, dependendo dos tipos de medicamentos, dependendo da idade do paciente, dependendo se o paciente é obeso ou se ele não é, depende, por exemplo, se o paciente está com depressão, se ele não come ou come, ou seja, esses medicamentos vão ser escolhidos baseado na história clínica do paciente, nos tipos de sintomas, nos efeitos colaterais e em outras doenças que o paciente tem. Por exemplo, se algum desses remédios interferir no remédio de glicose, a gente acaba escolhendo outro e por aí vai. O terceiro grupo de antidepressivos muito usados são os medicamentos chamados antidepressivos de dupla ação. Vocês já devem ter percebido. Dupla ação quer dizer que eles atuam tanto na noradrenalina quanto na serotonina. Ou seja, nós temos aí medicamentos que aumentam a noradrenalina que os antidepressivos da primeira geração aumentavam, e nós temos medicamentos que aumentam a serotonina, ou seja, são medicamentos mais completos. Apesar de a gente não ter estudos que concluem isso de maneira categórica, nós acabamos percebendo no consultório que esses antidepressivos de dupla ação, eles costumam ser mais potentes do que os antidepressivos de ação única. Exemplos desses antidepressivos de dupla ação, nós temos a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina e a mirtazapina. São medicamentos que, além de aumentarem serotonina e noradrenalina, eles também guardam diferenças entre si, e aí cabe ao médico psiquiatra escolher qual seria a melhor opção para o paciente. Além disso, nós temos outros medicamentos que atuam na noradrenalina e na dopamina. Ou seja, eu não falei até agora da dopamina, mas nós temos um antidepressivo chamado bupropiona, que ele é um medicamento muito interessante porque ele mexe na noradrenalina e mexe na dopamina, e isso traz um efeito muito estimulante e na redução do apetite. Então, quando nós usamos bupropiona, nós estamos usando muito para fazer um tratamento de depressão, principalmente em pacientes mais apáticos. Ou seja, há particularidades, há diferenças entre os antidepressivos. Por isso que é muito importante você que me assiste não usar a receita do vizinho, não fazer uma automedicação. Há inúmeras diferenças, tanto clínicas quanto farmacológicas entre os antidepressivos. E aí cabe ao psiquiatra, por meio da consulta médica, ele escolher qual é o melhor tratamento para você. Ou seja, quando for passar um antidepressivo, não ache apenas que é uma receita de bolo. Há sim uma tentativa de selecionar um antidepressivo de acordo com o perfil clínico do paciente e a sua história médica geral. Um grande abraço a todos. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e nós nos vemos na próxima terça-feira. Grande abraço.